Glória a Deus, salve cada irmão, cada irmã nesse dia com a paz de Cristo Jesus. Deus venha abençoar o teu coração, Deus venha falar com você mais uma vez nesse dia, através da palavra do nosso Senhor. Amém? Esse vídeo está sendo gravado, deixa eu ver o dia aqui, dia 3 de dezembro, né? Estamos pertinho do final do ano. Talvez essa live possa chegar, geralmente no meu status chega mais 2, 3 dias para frente, amém? Que a gente vai, fica alguns vídeos acumulados, a gente vem colocando aos pouquinhos, amém? Estamos falando de cear indignamente, estamos falando de que cear indignamente nos faz ficar doente, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, que quem ceia errado, ceia a participar do corpo e do sangue de Jesus. Quem ceia indignamente se torna enfermo, doente, amém? Culto de Santa Ceia, né? Nós aqui no nosso ministério esse final de semana, né? Talvez amanhã é a última Santa Ceia do ano de 2022, amém? Então vamos procurar, né, irmãos, ceiar certo, arrependidos. O que é ceiar certo? Ceiar arrependido, deixar a palavra curar, deixar a palavra nos moldar, amém? E eu estava deitado ali um pouquinho. A gente acorda cedo, às vezes fica uns minutos na cama, às vezes tem mais tempo, né? E Deus vem falando, né? Amanhã quero deixar um texto muito interessante, Deus falou agora de manhã. Não vou falar agora porque estou trazendo uma sequência certinho para nós entender a palavra, né? Quero falar com os irmãos de Isaías capítulo 6, de profecias que estão se cumprindo. E essas profecias trazem enfermidade se não tivesse cumprindo a benção, né? E sim a derrota. Isaías capítulo 6, no verso 9. Então disse-lhe: vai e diz a este povo: ouve de fato e não entendeis, vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, feche-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se e seja curado. Amém? Com esse texto, para nós entender, nós vamos numa da palavra-chave que nós temos falando faz tempo, que é Mateus capítulo 13. Eu falei que tem muitas pessoas que não têm raiz, não têm firmeza e se tornam joio. Essa aqui é a parábola do joio, o trigo e o joio. Quem não é trigo é joio. Ah, eu não sou nenhum. Não, uma coisa a gente é. Ou a gente é trigo, ou a gente é joio. Jesus disse que quem não é por mim é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Amém? E isso está aqui no mesmo Mateus 12:30. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Eu vou ler Mateus capítulo 13, para entender ele, Isaías 6. Mateus 13:14 diz assim, ó. E nele se cumpre a profecia de Isaías, aquela lá, de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendeis. Certamente vereis, mas não percebeis. Pois o coração deste povo está endurecido. E ouviram de bom grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Amém? Temos falando de cear errado. Deus quer curar, não é assim? Vai cear errado, então Deus quer curar. Como é que ele vai curar? Na sequência nós vamos vendo. Aí entra a parábola que eu citei, ó. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vos ouvi e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja bem, você está entendendo? Quem ouve a palavra e não compreende, ou que não obedece, ou que não quer dar ouvido, né? Este Satanás, o maligno, arrebata o coração. E foi isso que Deus falava agora de manhã no meu coração. Amanhã nós vamos ver isso em nome de Jesus. Nos acompanhe nas lives, se você quiser, a vitória. Porque quem está dando não sou eu, é o Senhor. Eu apenas estou compartilhando. Então se cumpre, disse Jesus, o que está escrito em Isaías. Mas o que tem se cumprido na tua vida? E o que tem se cumprido na minha? Vai se cumprir, mas qual parte da escritura, né? Tu
Tu tá ouvindo e não entende, olhando e não vê, não tá sendo curado por quê, né? Tem que se converter. Ah, mas eu sou batizado, estou na igreja. Existe a diferença do batizado e do convertido. Batizado nós temos bastante, convertido nós temos pouco, né? Porque Pedro, quando nega Jesus, Jesus disse assim para ele: quando tu te converter, Pedro, né? Ajuda os teus irmãos. Mas Pedro seguiu o Senhor, era um batizado, mas não era um convertido. Um convertido é aquele que deixa a palavra entrar, né? Então, o que ele disse? Se converta e os cure. Então, a palavra tem que entrar. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, né? Vem, mas eu estou entendendo. Mas eu estou tentando entender, eu não consigo. Então, na sequência dos vídeos, nós vamos ver. Amanhã eu vou trazer uma palavra para você, você vai entender alguns pontos. Por que eu não entendo a palavra? Porque existe uma luta no mundo espiritual e precisa se renunciar. Então, se convertem, eu os cure. O que a igreja de Isaías lá, que Isaías estava falando que a igreja estava enferma, nós não lemos isso nos últimos vídeos? Cura superficial, né? Não é aquela cura interna. Então, quando a gente aperta, a pessoa reclama. Mas essa palavra eu não gostei. Por que não gostou, né? A palavra de Deus, ela é benção. Nós temos que gostar no A, no B e no C, estando na época certa, estando valendo, né? Porque aqui é a nova aliança, o Velho Testamento é a antiga aliança. Lá tem muitas coisas que nós não podemos mais absorver. Senão nós invalidamos a cruz de Cristo, disse Paulo em Gálatas, né? Não anulo a graça. Então, ele está falando o quê, né? Que ele quer curar. Mas eu tenho que dar ouvidos, praticar aquilo que ele diz. Então eu vou vencer. Que quem quer arrancar a palavra do nosso coração é o maligno, não é? Diz o texto. Vem o maligno e arrebata, Satanás. E amanhã nós vamos falar dessa praga, desse joio, né? Que coloca o seu caráter no nosso íntimo. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra. Leia os dois textos, Isaías 6, né? Do 9 em diante. Leia Mateus 13. Una os textos e você vai entender o que Deus quer falar. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Paz.